Fala galera, beleza? Meu nome é Udney, vocês estão aqui no Bora Mundo, mais um vídeo, estamos no vídeo 13 de Psicologia e chegamos num momento importante, como vocês estão vendo aí no título certo, a origem da psicologia científica. Até agora a gente veio andando um pouquinho na história e vendo como é que a psicologia aparece em momentos diferentes da história, beleza? Isso é muito importante por quê? Porque você vai vendo quais são as ideias, né, que vão guiando o estudo da psicologia, o debate sobre a psicologia, como ela vai mudando de nomes, de termos, de visão e como é que ela vai evoluindo e se desenvolvendo, tá? Nós chegamos num momento importantíssimo, como vocês podem ver, da questão da origem da psicologia científica, tá? E agora vai ser um momento muito importante, porque nós vamos falar sobre experimentos, pontos fundamentais que vão caracterizar esse momento, tá certo? Bom, vamos lá então. É o seguinte, né? Esse novo momento, ele vai acontecer aqui, o livro vai pontuar já uma coisa muito importante, que ele vai fazer uma comparação da transição de dois momentos, o momento do sistema feudal, tá? Lá do continente europeu, o sistema feudal. Nós estamos falando do desenvolvimento da psicologia enquanto ocidente, tá bom? E aqui nós temos o modelo, né, do modelo de civilização feudal. Depois nós vamos ter a transição do modelo feudal para o modelo capitalista, tá? Industrial. E aí, essa transição, ela vai dar característica necessária para que a psicologia ela se desenvolva de uma forma muito grande, muito rápida, em questões de psicologia científica, tá bom? Nós vimos em alguns vídeos anteriores sobre as psicologias que não são científicas, são de senso comum, beleza? Então é interessante para você entender melhor isso, você voltar nos vídeos anteriores, tá? Então vamos lá então. O que aconteceu? Esse desenvolvimento desse novo momento, a industrialização, né, da ciência, aí nós estamos falando de 1800 para frente, tá? Gerou uma necessidade do avanço de muitas coisas, certo? A psicologia foi uma dessas coisas que teve a oportunidade de se desenvolver e aconteceu uma necessidade, certo? Uma necessidade social de que ela se desenvolvesse, tá bom? Isso vai ser uma coisa muito importante. E a psicologia vai ter algumas características, como o livro vai pontuar, ela veio de determinada forma para solucionar os problemas da nova ordem social, tá bom? Então você vai ter uma nova ordem social, como eu disse, tem essa transição do capitalismo, ou do feudalismo para o capitalismo, e nessa transição vai se mudar o sistema social, a forma em que a sociedade vive, em que ela se desenvolve, tá? Em que ela produz. E aí, nessa transição, a psicologia vai ter um papel fundamental que vai ser necessário para participar dessa transição, tá certo? Então, a primeira coisa que o livro vai colocar interessante são dois resumos praticamente, um do feudalismo e um do capitalismo. Para quê? Para você entender como eles são diferentes e o que mudou. Por que mudou? Para você entender, principalmente, que essa mudança foi fundamental para conseguirmos pensar a psicologia como ela é hoje, tá? Porque pode ser que algumas pessoas tenham um pensamento de que a psicologia, os pensamentos da psicologia, os debates que a psicologia traz, eles são desde o começo, por exemplo, né? Mas não, tem debates que são muito novos e eles só existem, na verdade, porque a possibilidade deles existirem foi devido a algumas coisas que surgiram, por exemplo, o grande avanço da ciência, beleza? Então vamos entender um pouquinho disso aí. Vamos falar um pouco da sociedade feudal, tá bom? É importante saber, porque nós falamos nos vídeos anteriores que a psicologia ela já foi aí objeto, né, de poder religioso, tá certo? A Igreja Católica mantinha o monopólio do poder, o monopólio do saber, e isso era muito perigoso e a psicologia estava dentro desse monopólio do saber de pesquisa. Ela vai evoluir, ela vai se desvincular com a religião, ela vai se desvincular com todos esses mitos e se desvincular com essa visão religiosa do clero, de domínio, e ela agora vai ser uma questão totalmente livre disso, certo? Livre dessas amarras. E aí, vamos ver então como é que era essa sociedade feudal que não evoluía esse sistema, que não evoluía essa ideia da psicologia, desse estudo da mente, uma sociedade que
conseguiu fazer com que isso se elevasse em outro patamar, beleza? Como é que eram as características dessa sociedade para que ela não conseguisse fazer isso, tá? Vamos lá. Bom, e vai colocar alguns pontos importantes. Primeiro tem 7 pontos aqui. Eles tinham um sistema de produção subsistente, tá? O que é uma produção subsistente? Eles produziam o necessário para se viver. Eles não tinham grandes excessos, eles não tinham grandes acúmulos de produção, certo? Você está precisando de um sapato, o artesão faz um sapato, você faz um sapato. O artesão não fazia 1000 sapatos, né, para vender aleatoriamente. Geralmente essas coisas se achavam muito por encomenda, porque era feito sobre encomenda, demorava um grande período de tempo para se construir muitas coisas, porque eram muito manuais e não tinha tecnologia para fazer com que essas coisas fossem produzidas mais rápido. Então, era um meio de subsistência, era um meio praticamente para você existir, para você viver, você produzir o necessário para você viver, certo? Outra forma interessante aqui é que a terra era a fonte da produção, né? Como assim a terra era a fonte da produção? E aí tá um ponto importante. No tempo moderno, no capitalismo, no industrialismo, vai surgir, eles vão achar outras fontes de matéria-prima, né? E aqui vai falar que nessa época feudal, a principal fonte de matéria-prima era a terra. Praticamente todas as coisas que eram produzidas eram extraídas da terra de alguma forma, tá? Não tinha muito mais coisas para se buscar, para se construir, para se achar, para se desenvolver. Era sempre muito os elementos da terra, né? A madeira, o fogo, alguns tipos de químico. Era uma coisa bem basicona, tá? Isso que vocês vão ver que vai mudar aí na época do processo capitalista. Outro ponto interessante para a gente entender aí desse período é a relação econômica, tá? É o seguinte, a visão do universo no sistema feudal era uma visão de universo estático, né? Como assim estático? O processo de vivência, de civilização tecnológico, ele não evoluía, né? Ele evoluía muito lentamente. Se vocês forem ver o que aconteceu na queda do Império Romano, quando os povos bárbaros, né, eles estabeleceram o reino deles, com a cultura deles, na segunda parte das invasões, vocês vão ver que eles vão retroceder no que os romanos vieram fazendo. Os romanos eram um pouco mais evoluídos na questão filosófica, organização do Estado, política, na engenharia, e os povos que tomaram esse poder, que tomaram, né, o Império Romano, destruíram o Império Romano, estabeleceram seu império, eles tinham um sistema de cultura mais primitivo, certo? Então aí você vai entender o porquê que tinha um sistema de evolução tão maior no Império Romano, os gregos, e chega na época medieval, parece que isso diminui muito, porque a cultura estabelecida da civilização era uma cultura mais primitiva, tá certo? Bom, nessa relação existe uma economia fechada. Então, a economia fechada que nós dizemos não é uma economia que transita e que faz com que gire um grande mercado e que faz com que esse mercado comece a ter demandas e faz com que esse mercado comece a crescer e desenvolver, alcançar outros locais e comece a ter um grande processo de giro de comércio. Não, era um comércio muito estático, onde você já tinha uma produção muito de subsistência, e nessa produção de subsistência você não precisava ficar produzindo muita coisa para vender em outros locais. Então era uma economia muito fechada, muito determinada pelo rei, pelos burgos, por aquela patota ali que administrava o processo político, religioso e social da época feudal, né? Troca de dinheiro, troca de moeda, troca de alimentos, de objetos, era tudo muito interno entre eles, né? Não era nada que se desenvolvia em grande porte. Bom, essa visão do universo estático era interessante, que era um universo sem movimento, que era exatamente isso. Você não evolui, tá? Você fica praticamente ali no mesmo patamar que você tá. Então você tem um processo de vida cotidiana de plantar, de regar, de colher, de vender, tirar uma parte para o rei, e aí você vai fazendo todo esse processo de vida sem se evoluir, tá? Nessa época também tinha uma visão
do antropocentrismo, né, onde o homem era o centro, e aí tinha toda uma ideologia da igreja, tá? Bom, outra coisa interessante é que o homem também, ele tinha um lugar pré-determinado, ele tinha um lugar definido. Não tinha muito o que você escolher sobre o que você quer ser, né? Então vamos supor, você nascia, se você era filho de um aldeão, então ele cuidava de plantações, de gado, provavelmente o seu futuro ia ser esse, tá? E você não tinha como ficar escolhendo outras coisas, não tinha como você escolher, tipo, vou escolher, meu pai é aldeão, mas eu vou ser engenheiro civil, né? Não tinha muito como escolher, então era meio que lugares pré-determinados na sociedade, tá certo? Bom, lógico, tudo isso tinha uma questão de centralização do poder, porque o poder era concentrado na mão de poucos e eles que determinavam como é que as coisas iam acontecer. Por que eles determinavam? Para que eles se mantivessem no poder, no seu conforto e ali sempre como pilares do domínio, do poder e da administração, tá certo? Bom, uma questão filosófica aqui que ele vai colocar também é que a razão era submetida à fé. O que é isso, a razão submetida à fé, né? A grosso modo é o seguinte, a fé que diz o que é certo e o que é errado, né? O que você pode pensar ou não e até onde você pode pensar ou não. Então, o livre pensamento, ele foi muitas vezes condenado de forma muito monstruosa pela igreja, tá? Condenando, matando pessoas, executando pessoas pelo livre pensamento. Por quê? Porque esse livre pensamento, muitas vezes, ele era contra o sistema da igreja. E como eu disse, a igreja, junto ali com os dominantes políticos, com os reis e com os senhores, né, dos feudos, ela mantinha um monopólio do poder e eles queriam manter isso assim, tá bom? Bom, e essa questão da hierarquia social inquestionável do feudalismo, né? O feudalismo funcionava assim e ele era praticamente inquestionável. Isso se manteve durante muito tempo, tá bom? Toda a época feudal aí. Então, essas são as características que a gente tem da época da sociedade feudal. Quer dizer, o que você percebe? Não tem muito o que acontecer para se evoluir a psicologia, né? Ela se tornou algo um tanto quanto místico em determinados momentos. E aí você não tinha muito o que evoluir, a ciência estava na mão, o pouco de ciência que tinha estava na mão daqueles que tinham poder, eles dominavam a informação, certo? Então não tinha o que você questionar, o que você pensar fora da caixinha, tá certo? Isso vai acontecer até o fim do sistema feudal. Depois aí vai acontecer uma transição muito louca, que é o seguinte, a igreja começa a perder poder, certo? Acontece a Revolução Francesa, vem a industrialização e tudo isso muda a característica do mundo. Por quê? Porque a política se descola do poder da igreja. Agora, o processo de civilização, de evolução social se descola da igreja agora também, certo? O processo científico e o pensamento se descola do posicionamento religioso e do domínio aí daqueles reis, certo? O que vai acontecer agora é que você tem a oportunidade de pensar diferente, de executar diferente, de colocar o teu pensamento na prática e de questionar. Tudo isso aconteceu por causa de diversos pontos que você vai ter uma explanação melhor disso lá na playlist de história. Vai lá que você vai aprender mais sobre história que vai te acrescentar muito, tá? Bom, vamos falar então do capitalismo, tá certo? Senão vai virar aula de história e não é esse o objetivo, é falar qual é o lugar da psicologia em todo esse negócio, tá? O capitalismo vai chegar então de uma forma diferente, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Ele já tem aí pontos a mais, tá? Ele tem 15 pontos, são pontos diferentes, tá certo? E eles são todos pontos, o contrário desses que a gente acabou de ver do feudo, tá? Então, vamos ver aqui direitinho o que eles são, porque eles vão marcar a possibilidade da psicologia científica realmente acontecer de uma forma muito relevante, tá? Bom, vamos lá. A primeira coisa interessante é que você tem que entender que o capitalismo, o sistema capitalista, ele vem mudar o mundo na questão de movimento. O mundo agora era um mundo em movimento. Lembra lá que era estático? Agora é um mundo em movimento. As coisas mudam, as coisas evoluem. Os sistemas de política, eles vão amadurecendo, eles vão evoluindo. Vai se surgindo uma série de ideias. Agora não existe só uma forma de se pensar política, existem várias, porque as pessoas podem pensar. Agora elas começam a ter acesso ao pensamento dos antigos e começam a questionar. É aquilo que aconteceu na Grécia, na filosofia, né?
tinha os sábios, veio os filósofos e começaram a questionar e construir uma série de pensamentos, a sair fora da caixinha, né? É isso que vai acontecer. Então o mundo é um mundo em movimento, é um mundo em transição, é um mundo onde as ideias estão aflorando, onde as possibilidades estão aumentando, certo? Bom, acontece que o capitalismo tem uns sistemas bem interessantes, como por exemplo o abastecimento de mercado, né? Esse abastecimento de mercado do capitalismo, ele é ponto fundamental, porque agora o sistema capital, o sistema de mercado cresce. Então, com a industrialização, com as fábricas, começa a se crescer a produção, né? Você cresce a produção, o trabalhador da fábrica é o consumidor do produto que ele próprio produz, certo? Isso começa a se criar um mercado e tem que abastecer esse mercado. Por quê? Esse mercado começa a se expandir. Ele deixa de ser aquele feudo e agora ele vai se expandir para o mundo. Começa a se agitar e a desenvolver e a crescer as navegações, né? As navegações principalmente de comércio, certo? E aí, então, nós vamos ter um grande período de transição, de abertura de mercado, de enchimento de produtos no mercado, de abastecimento, e aonde o homem agora pode pensar uma série de questões. E tem uma coisa muito importante, que nessas navegações, nessa transição de mercado, nesse desenvolvimento onde o homem pode sair da onde ele está, olha só, o mundo em movimento, ele começa a ter contato com outras culturas, com outras filosofias, com outra forma de ver, com outras formas de governo, e tudo isso influencia o homem a ser cada vez mais livre, tá? Bom, o que acontece também, outro ponto interessante, lembra que eu falei para você que a terra era matéria-prima? Então agora o homem não só tem a terra como matéria-prima, tem os elementos da terra como matéria-prima, mas o homem ele cria outros elementos que vão servir de matéria-prima. Olha que interessante, o homem vai criar coisas, por exemplo, ele cria o plástico da terra, de elementos da terra, e o plástico se torna matéria-prima para 1 milhão de coisas, né? Então ele vai começar a criar matérias-primas para outros tipos de coisa. Outra coisa interessante também é que é o seguinte, começa a se criar necessidades de coisas, né? Quer dizer, tinha coisas que a gente não precisava e agora começou a se criar uma necessidade disso, né? A gente não precisava e a gente agora tem a vontade de ter aquilo. Por exemplo, não tinha televisão, agora eles fazem uma televisão e as pessoas começam a gerar uma necessidade social de precisar de uma televisão, né? Por motivos, entretenimento e uma série de outras coisas. Mas se começa a girar outros tipos de necessidade, certo? Bom, vamos lá, próximo ponto. Tá, um ponto interessante aqui, principalmente na Revolução Francesa, é que eles vão derrubar a nobreza e o clero. Como eu disse, a nobreza e o clero dominavam aí o poder, né? Tinha um monopólio do poder, um monopólio do saber, da forma de pensar, e eles vão derrubar essas instituições. Eles derrubando essas instituições, agora o pensamento, como eu disse, se descola daquela antiga característica e vai para um modelo onde tem uma liberdade maior de se pensar, de se desenvolver. Tá certo? O homem também deixa de ser o centro do mundo, como era no ponto de vista religioso. Você vai ter Copérnico, Galileu e alguns outros cientistas aí, então colocando como pontuação importante que a Terra não é o centro do universo, certo? Isso vai gerar uma questão interessante de que o homem agora, então, já que ele não é o centro do universo, ele é responsável pelo seu próprio destino. E o homem deixa agora aquela posição de... como é que eu posso dizer? O lugar dele socialmente construído, pré-estabelecido. Então o homem, ele nascia já pré-determinado o que ele ia fazer, o que ele ia ser. Agora não. Agora você nasce, você cresce e você pode escolher o que você pode ser. Você pode ser médico, você pode estudar, quer dizer, lógico, você tem uma série de barreiras, mas de forma geral, essas possibilidades se abrem de uma forma muito expansiva. O homem agora ele não tem um local determinado na sociedade que ele tinha. Agora ele tem a possibilidade de escolher o seu local, a sua posição social, o que ele vai ser na sociedade, certo? Isso é muito importante. Quer dizer, a gente está vendo aí uma série de liberdades e estamos chegando na questão tecnológica, tá bom? Primeiro, o pensamento do homem muda, a questão da sociedade, a forma que a sociedade está pensando as possibilidades muda, tá certo? E a gente está chegando na questão científica agora, tá certo? Vamos lá. Deixa eu ver o que falta aqui.
Bom, uma coisa aqui, outro ponto interessante que é o seguinte, o conhecimento agora é independente da fé. A fé, ela tinha um monopólio do conhecimento, ela meio que escolhia o que você podia pensar, o que era certo e o que era errado. Agora não. Agora, se o pensamento não está atrelado à fé, qualquer coisa que você pense é uma possibilidade de verdade, é uma possibilidade de ideia, certo? É uma possibilidade, algo que nem era uma possibilidade na época feudal com o domínio do clero, com o domínio da nobreza, certo? E aí então agora você tem uma independência da sua racionalidade, do teu pensamento, que não está mais sobre o domínio da igreja, sobre o domínio da fé, tá? E agora o homem tem aí a racionalidade como um papel muito importante para o seu desenvolvimento. Agora ele é um ser mais racional, ele é um ser mais livre que consegue colocar suas pontuações, o seu ponto de vista no mundo, tá? Bom, a burguesia aí, ela vai passar por um momento interessante, que a burguesia vai surgir como uma nova classe social, tá bom? Essa burguesia, ela surge como uma nova classe social e ela vai estar ali, no seu primeiro momento, né? Ajudando a gerar esse novo modelo de civilização. Outro ponto importante são as condições materiais modernas, tá? Todo esse processo da burguesia, da industrialização, do livre pensamento do homem, vai trazer que tipo de condições para a psicologia moderna se desenvolver? Condições materiais, tá? Condições materiais. Bom, essas condições materiais aqui, elas são principalmente, quando eu digo material, são questões de coisas físicas mesmo, né? Maquinário, tecnologia. Nós estamos num momento onde a tecnologia, a invenção da máquina é algo muito surpreendente. Então isso vai ajudar com que o homem consiga a investigar, a pesquisar, a aplicar um método científico nas suas observações, tá bom? E nos seus estudos. Isso é um ponto muito importante, tá? E aí nós vamos ter um outro ponto que é o seguinte, as novas formas de se produzir conhecimento. Quer dizer, como assim novas formas de se produzir conhecimento, né? Você produz conhecimento a partir de alguma coisa. Por exemplo, inventamos o chip de celular. Agora você pode, pensando no chip de celular, se pensar outras coisas, né? Conhecer outras coisas. Você consegue então descobrir a questão da transmissão de voz via rádio, via sistema de energia. Agora você tem mais coisas a se conhecer com essa nova invenção, né? Transmissão de ondas por satélite e tudo mais. Então, quer dizer, vão se criando novas formas de conhecimento. A gente vai começar a entrar num patamar de encontrar novas formas de conhecer, novas informações, coisas que na época feudal era praticamente impossível acontecer, se não fosse essa transição, tá certo? Bom, tá, chegamos até aqui. O que foi interessante? Você tem que ver o quanto que a sociedade mudou, porque nós chegamos num ponto onde a tecnologia começa a se evoluir, o maquinário tá aí, e os homens vão pegar aquela ideia de psicologia lá, né, da psique humana, da alma, daquilo interior a nós, e eles vão começar a ter ideias, e essas ideias eles vão começar a testar, eles vão começar a fazer testes. Por quê? Agora tem como você ter um resultado melhor, mais aprimorado, devido ao maquinário, devido à tecnologia que foi evoluindo, tá certo? Então, chegamos até aqui. Entendidos os dois pontos, vamos para a segunda parte desse vídeo agora, porque esse vídeo ele é longo. A gente vai falar agora das coisas importantes da psicologia exatamente que apareceu como experimentos da psicologia, certo? E alguns testes, a escola mais importante, a primeira escola de laboratório de psicologia. Vamos falar sobre tudo isso no próximo vídeo, beleza? É isso aí, galera. Vamos até o vídeo 2 e até mais.